Seguindo aí na nossa série, hoje é a parte 6, estamos aí estudando aí tipologia, sacerdotes e levitas como tipo da igreja. Hoje é a 6ª mensagem, vamos aí refletir um pouco mais na palavra de Deus. O primeiro texto que eu quero trabalhar com os irmãos está em 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 25, versículo 1 e 3. Olha que interessante, irmãos. Você achou? A versão que o seu pastor usa é a versão Almeida e atualizada. Pastor, minha versão é toda diferente. Em nome de Jesus, já era para ter você trocado a Bíblia, né? Já era para você ter comprado uma Bíblia atualizada, sabendo que a sua igreja usa essa versão. E você insiste em usar a corrigida. Meu Deus. Muito bem. 1 Crônicas 25, 1 diz: Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Gedutum. Para fazer o que, irmãos? Para profetizarem com harpas, olha, alaúdes e símbolos. O rol dos encarregados nesse ministério foi dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netaías e Assarela, filhos de Asaf, sob a direção deles que exercia o seu ministério debaixo das ordens do rei. Verso 3. Quanto à família de Gedutum, os filhos de Gedalias, Zeri, Jesaías, Asabias e Matitias, 6, sob a direção de Gedutum, seu pai, que profetizava com harpas em ações de graças e louvores ao Senhor. Interessante, né? Você já tinha parado para ler isso? Que não somente profetas, mas sacerdotes e levitas também, de tempos em tempos, também recebiam o dom profético para profetizar no Antigo Testamento. Muito interessante. Como isso se cumpre? Qual é a tipologia? Vamos para o Novo Testamento. É óbvio, né? Que os crentes são chamados para profetizar, recebendo o dom da profecia. 1 Coríntios capítulo 14. Vamos falar um pouco sobre o dom de profecia. 1 Coríntios capítulo 14. Sacerdotes e levitas como tipo da igreja. Então vamos ver o tipo aqui se cumprindo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Diz a palavra aqui, olha que Paulo aconselha a igreja de Corinto: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Pois bem, temos aí à disposição dos crentes o dom de profecia. O que seria o dom de profecia? Uma definição: a habilidade de profetizar, anota isso no seu caderninho, pode envolver a predição de eventos futuros ou não, mas o principal propósito é transmitir a mensagem de Deus ao povo. Tem muita gente, principalmente no meio pentecostal, que acredita que toda profecia tem que ser uma previsão do futuro. Eu vou lá na casa da irmã Doquinha, porque a irmã Doquinha é um vaso usado por Deus com dom de profecia para receber uma revelação da parte de Deus. Então ela vai para lá esperando alguma palavra a qual venha predizer o futuro, para ver se ela vai se casar, para ver se ela vai entrar para a faculdade, para ver se ela vai comprar um carro novo, a casa nova. Então os crentes têm essa expectativa, essa perspectiva um tanto quanto equivocada. Então vamos aqui novamente analisar. Profecia, o dom de profecia pode envolver sim eventos futuros, mas nem sempre. O dom de profecia, preste atenção nisso, irmão. Muitas vezes Deus vai usar o crente em dom de profecia de forma bem natural. De forma bem natural. Eu estava na aula do módulo 3 ontem, a irmã até falou sobre isso. Pastor, na segunda vez que eu coloquei os meus pés aqui, fui convidado por uma pessoa, coloquei os meus pés aqui, e foi diagnosticado um caroço, um tumor, parece, nela, e o Senhor tocou nesse assunto, e o Senhor começou a falar, descrever tudo que eu estava vivendo, e o Senhor trouxe tipo uma palavra profética, dizendo: ó, você vai ficar curado, creia na cura. Quando eu cheguei no dia seguinte para fazer os exames, não tinha mais nada.
Então o senhor foi usado na dor de profecia, pastor? Sim. E em nenhum momento eu disse, terra, general. Em nenhum momento eu fiz isso. Eu vi no culto de oração, o bispo Volney certa vez chamou muitas pessoas à frente. E está orando ali, daqui a pouco o bispo Volney olha para uma senhora. A irmã deixa de ser estéril agora, vai ter filhos. E a mulher teve filhos. Ele não rodopiou, não girou, foi assim, de boa. Deus está curando a irmã, tá bom? A irmã, é a senhora, Deus está curando a senhora. Então o dom de profecia, muitas vezes, ele pode ser, ele tem um sentido de uma palavra, uma mensagem da parte de Deus. De algo que está acontecendo ali, ou de algum evento futuro. E não necessariamente, alguém vai rodopiar para fazer isso. Pastor, mas eu vejo o pessoal do reteté rodopiando, girando, por que eles fazem isso? Por conta do contexto que eles estão inseridos. Eles aprenderam assim, foram criados vendo o pessoal fazendo isso. Então eles vão fazer a mesma coisa. Eu estava vendo esses dias um vídeo, o camarada rodopiando, naquele culto do rodopio, do reteté, aí daqui a pouco o cara fez assim, ó, buf, nessa que rodopiou, ele acertou a mão do cara, na pessoa, o camarada caiu, aí ele estava olho fechado, rodopiando, ele olhou, o camarada ficou sem graça, ele não estava sem controle, tanto é que ele ficou sem graça, porque derrubou o cara, meteu o pé. Então as pessoas estão achando que o Espírito Santo é demônio, que toma o corpo da pessoa e deixa a pessoa sem controle. Não. Claro que não. A profecia Deus vai te usar de forma natural. Eu conheço uma pessoa, era diácono de uma igreja, e ele tinha muita oportunidade de pregar nessa igreja. Muitos anos atrás, conversando com ele disse para mim um dia que ele pregando a igreja lotada, ele tinha umas 400 pessoas, e depois da palavra, o que aconteceu? Ele chamou algumas pessoas, de acordo com aquela palavra, para ministrar, para vir à frente para orar. Aí falando comigo, aí Anderson, eu chamei as pessoas para virem à frente, aí as pessoas vieram à frente, aí me veio direitinho antes uma voz no meu ouvido e disse assim, aquela senhora com a roupa assim, assim assado, fala para ela que ela vai está recebendo a cura agora. Aí falou assim, Anderson, eu estava ali, a igreja lotada, e eu fiquei travado. Eu falei, isso é coisa da minha cabeça. Ele falou consigo mesmo. Ele ignorou a voz, era o Espírito Santo falando, né? Ele ficou assim, isso é coisa da minha cabeça. E ele orando ao Espírito Santo, fala para ela agora, que eu estou curando ela. Ele falou, antes eu fiquei com uma vergonha, eu falei, vou falar. Ficou com vergonha de repente falar, achando que era algo da cabeça dele, e a mulher falou assim, não estou doente, né? Aí ele sentiu, o impulso foi muito grande. Eu falei, olha, Deus está mandando dizer, estou me segurando mais, Deus está mandando dizer que a irmã está recebendo a cura aqui nesta oração. Foi só com aquela pessoa. E de fato, a mulher começou a chorar e procurou ele, de fato, ela está fazendo tratamento de câncer e tal. E ela creu na cura. Ou seja, muitas vezes o Espírito Santo vai falar, e algumas vezes o crente vai se travar. Também tem isso, né? O Espírito Santo impulsiona e a pessoa acha que é da cabeça dela. Sabe por quê? Porque tem muitos crentes que vivem na carne e acham que vai profetizar toda hora. Eu estava conversando com a dona da loja evangélica ali do centro. Ela falou que um camarada chegou em determinado lugar e falou assim, olha, Deus está falando que Deus está preparando para sua mãe um novo marido. Aí o camarada recebeu e ficou quieto. Aí depois falou assim, eu só esqueci de dizer para ele que minha mãe é morta já. Então tem muito disso, né, irmão? Infelizmente há o abuso. Só que Paulo explica aqui no versículo 3. Ele diz qual é a finalidade da profecia, irmão. Qual é a finalidade? O que profetiza fala aos homens edificando, exortando e consolando. No original grego, a palavra edificar tem sentido de fortalecer. A profecia fortalece o crente, não deixa ele em dúvida, está entendendo? Não deixa ele preocupado. Tem gente que entrega algumas mensagens, Deus mandou dizer isso, e a pessoa fica perturbada. Meu Deus, e agora? Deus falou que tu vai morrer, tá? A pessoa fica perturbada. Lá em Parque Lafayette tinha uma senhora, fumava pra caramba. Ela estava na igreja, mas fumava igual a caipora. E ela queria entregar, todo final de culto, ela queria entregar uma mensagem para todo mundo na igreja. Eu vi um jacaré descendo, tapete vermelho. Eu vi isso, vi umas cobras, uma cobra grande. O bispo Volney só observando ela. O bispo Volney trouxeram para o bispo, né? Bispo, tem a fulana aí,
todo errado, nem é liberta, fumando pra caramba, e quer entregar aí mensagem todo final do culto. Aí o Bispo Moreira foi chamar a atenção dela, falou: irmã, precisa ficar entregando essas coisas não, tá? Está trazendo confusão para a igreja. Tem muita gente que confusa. Eu proíbo a irmã de ficar entregando essas coisas. Fico com ódio mortal do bispo. E fui embora. Meteu o pé da igreja. Um dia, muitos anos atrás, eu vi um pastor num debate da Rádio Melodia. Teve esse mesmo problema. A irmã entregando um monte de profecia que não se cumpria, falando coisa que não estava acontecendo dentro da igreja, falando vários absurdos. E o pastor chamou ela e falou: irmã, eu não quero que a irmã fique mais entregando profecia. E disse que ela ficou com tanta raiva. O pastor falou que ela ficou com tanta raiva, que ela falou: então eu vou sair dessa igreja. Aí foi embora. Bateu a porta da igreja, pá, com raiva. E quando ela estava indo embora, ela virou: ó, Deus manda dizer que em 7 dias tu vai morrer. Ó, pastor, bem, eu estou aqui no debate da rádio falando, já se passaram anos isso, eu estou vivo aqui. Para você ver como um indivíduo vive na carne. Por que as pessoas querem profetizar, supostamente ser profetas, principalmente no meio pentecostal? Porque o dom de profecia aparece, ela ganha status na igreja. Em muitas igrejas é o profeta que manda na igreja. O indivíduo que tem sido usado por dom de profecia. Em muitas igrejas ele dá mais ordens, ele doutrina a igreja, o pastor é só uma figurinha de enfeite. Por quê? Porque a ordem se inverte. Nas cartas ao Apocalipse, Jesus manda recado ao anjo da igreja, não é para profeta nem diácono, é anjo, é o pastor, é o líder que cuida da igreja, que doutrina a igreja. Eu não vejo as cartas apocalípticas sendo dirigidas a diáconos e profetas, eu vejo sendo dirigido ao pastor. Obviamente, diácono e pastor pode ter também o dom de profecia. Então a profecia vai exortar, vai edificar e vai consolar. Se a profecia, se te entregar uma profecia que te deixa confusa, perturbada, tira o teu sono, saiba que não é de Deus. Necessariamente não significa que esse profeta é do demônio. Ele pode ter entregue na carne, algo da parte dele, ele achou que foi de Deus. Então a Bíblia vai dizer, o próprio Paulo vai dizer, né, que nós não devemos julgar o profeta, mas a profecia. Amém, irmão? Deu para você pegar isso? Então, estamos aprendendo aqui que os levitas e sacerdotes profetizavam, mas de uma maneira interessante. Como é que eles profetizavam? Tocando a harpa. Interessante isso, eles entregavam a mensagem de Deus tocando a harpa ao mesmo tempo. Certo retiro que eu fui lá na igreja de Parque Lafayette em 2003, retiro de jovens, eu vi isso acontecer no momento do louvor, no momento da adoração. Um amigo nosso, ele é até baixista até hoje lá na igreja de Parque Lafayette, Fabinho, charado Fábio, e eu vi, no momento que ele foi batizado no Espírito Santo, ele estava tocando baixo, e ele foi batizado no Espírito Santo, houve aquela agitação, ele começou a glorificar, a falar em línguas, a chorar, mas ele não deixou de tocar, ele começou a solar, irmão, coisa linda, ele começou a solar em cima da música, ele não parou de tocar não, ele continuou tocando e falando em línguas, falando em mistério, o poder de Deus sendo derramado sobre ele. Que coisa linda, irmãos. Pois é, algo semelhante aconteceu com os levitas. Eles profetizavam tocando os instrumentos musicais. Amém, irmão? Que nós possamos ser profetas de Deus. O profeta entrega a mensagem da parte de Deus. Pode predizer o futuro ou não. O importante é ser porta-voz e entregar a vontade de Deus para o povo do Senhor. Amém? Muito bem. Segundo Crônicas, segundo texto é segundo Crônicas, capítulo 30. Segundo Crônicas, capítulo 30, versículo 27. Você achou? Diz a palavra de Deus: então, os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo, a sua voz foi ouvida e a sua oração chegou até a santa habitação de Deus,
até aos céus. Sacerdotes e levitas se levantando para buscarem, para orar no Antigo Testamento. E eu quero ler com você um texto do Novo, Colossenses 4:2. Colossenses 4:2. Você achou? Perseverai vigiando com ações de graças. Primeira coisa que aprendemos aqui é que o crente precisa perseverar na oração. A palavra no original grego traz o sentido de persistir, de ocupar-se com a oração, ou devotar-se a ela. Normalmente os crentes que não lêem Bíblia e não oram, eles vão dizer: ah, pastor, eu estou muito ocupado, não tenho tempo. Pois é, só que a minha Bíblia, a tua Bíblia está dizendo que nós devemos nos ocupar com a oração. A oração não é uma opção, irmãos, é um dever. Os crentes do Novo Testamento precisam orar, buscar a face do Senhor. Pastor, só vou orar para Deus me dar comida, me dar a casa própria, abençoar meus filhos. Não, a oração do crente precisa se estender. Nós precisamos orar pelo nosso país, amém, irmão? Nas suas orações, nos seus devocionais em casa, você ora pelo seu país? Você ora pelo seu presidente? Você ora pela sua nação? Desde as eleições, a oração pelo país e pelo presidente passou a fazer parte da minha vida. Não tinha tanto esse hábito, mas desde o período eleitoral, ali em setembro, todos os dias, todas as minhas orações, eu oro pelo meu país e pelo meu presidente. Nós precisamos orar para que Deus traga juízo sobre o STF. Satanás tem usado aqueles homens para tentar impedir o progresso do Brasil. Nós precisamos orar para que Deus venha varrer a corrupção do Senado, da Câmara dos Deputados. Os partidos de esquerda ainda são maioria lá. Partidos, por que só fala partido de esquerda? Porque somente os partidos de esquerda têm na sua agenda a liberação da cocaína, do tráfico, das drogas para o teu filho. Me cite um partido de direita que tem na sua agenda a liberação das drogas. Não tem, irmão. Por isso que eu falo do partido de esquerda. Somente o partido de esquerda tem na sua agenda a liberação do aborto. Então, se você é a favor do aborto, você é um homicida. Se você compactua com a esquerda, se você é simpático a Lula e seus asseclas, você faz parte e é conivente com o pecado. Não posso me omitir e deixar de falar isso. Não posso, irmão. A pergunta é: oramos para que Deus venha varrer o nosso país da corrupção? Oramos para que Deus, ainda que você não concorde com Bolsonaro, porque ele é cheio de defeitos como eu e você, mas você está orando para que esta nação, este país dê certo, para que as coisas venham fluir, para que Deus use este homem pela misericórdia, sua equipe, para poder trazer prosperidade para esse país progredir, para ser liberto das amarras do socialismo, que em quase 20 anos coloca milhões de pessoas na miséria, dependendo de Bolsa Família? Pois é, precisamos orar por isso. A igreja brasileira precisa orar. Precisamos orar não somente pelo nosso país, mas orar também por outros países. Vou contar para você a experiência que o nosso bispo teve. Uns 15 anos deve ter isso, 15, 16 anos atrás. O bispo Volney pastoreando Lafayette. E ele fica sabendo, ele recebe uma ligação da igreja sede, da igreja do Bispo Miguel, da igreja de Caxias. Recebe um e-mail, uma ligação do pessoal lá que trabalha na secretaria, dizendo que havia chegado um e-mail na igreja de Caxias, de uma pessoa que, se eu não estou equivocado, irmãos, da África ou da Indonésia, um negócio assim. Irmãos, e sabe o que esse e-mail pedia? Pedia que o bispo Volney orasse pela igreja lá do outro lado do mundo, por essa igreja específica. Bispo Volney, nunca ouvi falar dessa igreja, não sei quem são esses irmãos, mas o recado foi dado. Por alguma razão, Deus queria que a igreja de Parque Lafayette orasse
por esta igreja, por esses irmãos que estavam sofrendo perseguição religiosa. Já teve esse tipo de experiência, irmão? O bispo compartilhou com a gente e a igreja orou por pessoas que nem conhecíamos. Deus faz isso. Deus quer que a igreja se movimente para orar, amém, irmão? Satanás não está nem aí para o seu conhecimento teológico. Ele ri do seu conhecimento, mas ele se preocupa quando você ora. Quando você ora, você mexe com as bases dele. Quando você ora, você mexe com as estruturas do inferno. Quando você ora, há um movimento no mundo espiritual. Quando você ora, você recebe revelação da parte de Deus. Deus te revela coisas. Deus te mostra coisas que não vai mostrar para aquele que não ora, para o crente preguiçoso, para o crente que foge da oração. Estamos aqui às terças-feiras lendo aquele livro, né? Como ter uma vida poderosa de oração. E o autor vai dizer isso. Não espere ter uma vida de poder orando 3, 4 minutos. Não espere lá na sua casa. Já orei, já cumpri minha obrigação. Quem cumpre obrigação é candomblecista. Quem cumpre obrigação é macumbeiro. Ele arreia lá o despacho e diz: já fiz minha obrigação para minha entidade. O crente não cumpre obrigação. O crente se relaciona com Deus vivo e o busca e persevera em oração, vigiando com ações de graça. A oração não pode ser também uma lista egoísta de coisas que você quer da parte de Deus, como se você estivesse escrevendo uma cartinha para Papai Noel. Querido Papai Noel, me comportei muito bem esse ano, eu quero isso. Tem gente que faz a sua oração uma lista de pedidos egoístas. Paulo é tão sábio, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai dizer, que a sua oração possa ser mesclada com ações de graças. Nunca se esqueça, nas suas orações, pedindo coisas para a sua vida, de dizer: muito obrigado, meu Deus. Obrigado pela minha igreja. Obrigado porque eu vivo num país que me dá liberdade de ir cultuar sem perseguição religiosa. Notícias que vêm aí, irmãos, você vê isso só no YouTube e no Facebook, né? Quando o Facebook, o YouTube libera isso. Muitos pastores sendo degolados na Nigéria, norte da África, para você que não sabe, norte da África, Argélia, Nigéria, são países negros, mas totalmente muçulmanos. Nigéria, Argélia falam francês, o idioma oficial é francês, porém totalmente dominado pelo islamismo. Então pastores estão morrendo degolados, missionários estão morrendo. Isso William Bonner não vai falar no Jornal Nacional. Isso o Fantástico não vai fazer reportagem. Nenhuma emissora de TV. Não interessa. Não interessa dizer que cristãos são perseguidos. Interessa dizer que espíritas são perseguidos pelos crentes. Isso interessa. Isso dá manchete no Jornal Extra. Isso dá manchete no G1. Homofobia, essas questões aí, sabe? Estão perseguindo os espíritas, as pessoas que seguem a religião afro. Tadinho. Quem são? Não sei se vocês lembram que houve uma polêmica uns 3 anos atrás de uma menina que teria sido apedrejada. Você lembra desse caso? Disseram que teriam sido evangélicos. Em primeiro lugar, irmãos, evangélico, pessoas de Deus, não apedreja ninguém porque ela está seguindo outra religião. Pessoas de Deus falam do amor do Senhor para tais pessoas, não apedreja. Só que a manchete da mídia comprometida com o inferno é: crentes apedrejam espíritas, umbandistas, candomblecistas. Você entende, irmão? Infelizmente, vivemos num mundo assim. Você tem que estar preparado para isso. Então nós vemos aqui que levitas e sacerdotes não apenas trabalhavam ali no templo oferecendo sacrifícios aos animais, tocando, profetizando, mas de tempos em tempos eles se levantavam eles entendiam que a oração era importante na sua vida, de suma importância. Já falei aqui, repito, a Coreia do Sul é um dos países mais prósperos do planeta Terra. Um período de menos de 50 anos se tornou um dos países mais ricos do mundo, porque na época 3% da população era de crente. 3%, 97% não servia a Deus. Apenas 3% da população decidiu orar.
decidiu interceder pelos políticos, decidiu interceder pela nação, e Deus fez uma revolução espiritual naquele país. Deus avivou aquele país. Hoje a Coreia do Sul exporta missionários para o mundo, coisa que somente a Inglaterra, os Estados Unidos faziam. Agora a Coreia do Sul tem. O pastor Juliano Som é sul-coreano, que canta as músicas que a gente canta aqui. Tem um trabalho lá com nordestinos no Piauí. O ministério dele cuida de várias famílias lá, pessoas que vivem na miséria. Missionários. Por quê? Porque há quase 50 anos atrás, um grupo de crentes resolveu orar. Você precisa orar, amém? Ao invés de ficar comentando da vida dos outros, vai orar. Chegar alguém na tua casa, vem te ver, aí chega e fica comentando a vida do mundo. E o pastor, o que tu acha? E a Cíntia? Tu viu a filha do pastor, Letícia? E a Laís? E o irmão? E o diácono? Ao invés de ficar falando da vida dos outros, vai orar. Pega na mão desse irmão que foi na tua casa lá para fazer o chá, para fazer um lanchinho, para tomar o chá das 5. Vai orar com ele. Vai ver se ele vai na tua casa no dia seguinte. Ele vai sumir, não gosta de oração. Vai meter o pé, nunca mais ele aparece, ele não gosta de oração. Chama ele para orar, para ver se ele volta na tua casa. Mas se você der confiança e ficar dando corda para fofoca, cheguei, já preparei um bolo de fubá para a irmã, aleluia. E a fofoca rolando. Oração, nada. Oração, nada. Perseverai na... Repita comigo, perseverai na... Você anotou aí o significado? Significa se ocupar com ela, se devotar a ela. Você é devoto da oração? Sim ou não? Você se ocupa com a oração ou com a vida dos outros? Espero que você se ocupe com a oração, amém? Terceiro texto, Ezequiel 44, 23. Detalhe, irmão, oração não é só quando você está com vontade, não. Pastor, eu só venho no culto de oração quando eu estou disposto. Se eu estiver assim com febre, estiver cansado, eu não vou não. Oração Ezequiel 44, 23. Só Jesus. Ezequiel 44, 23. Você achou? Olha a ordem de Deus para os sacerdotes e levitas. A meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Ok? Vemos aqui sacerdotes e levitas como mestres. Uma das funções dos sacerdotes e levitas era de repita comigo, ensinar. Muito bem, vamos para o Novo Testamento, 1 Timóteo 4, 11, 13. Primeira Timóteo 4, 11, 13. Você achou? 1 Timóteo 4, do 11 a 13, amém? Olha o que Paulo fala: ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão de fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Aí Paulo diz para Timóteo: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Muitas pessoas acham que a incumbência do ensino cabe somente ao pastor. Claro, é o pastor que doutrina, que vai ensinar no seu bojo toda a igreja, óbvio. Só que todo crente tem a oportunidade de ensinar alguma coisa, sim ou não? A um crente, sem dúvida. Você não tem experiência com Deus? Você não é crente há tantos anos? Você não ouve mensagem domingo após domingo? Eu quero crer que você aprendeu alguma coisa. Eu quero crer que você tem algo para ensinar. Então, assim como os sacerdotes eram responsáveis pelo ensino no Antigo Testamento, todos nós precisamos ensinar uns aos outros, principalmente você que já tem um tempinho de caminhada, para conduzir, para ensinar, para orientar, para instruir aqueles que são novos na fé. As pessoas que são novas na fé, muitas vezes elas não têm o discernimento,
ela confunde algumas coisas, está chegando na igreja, ela não entende algumas coisas. Às vezes a pessoa faz perguntas assim, até tolas, que você vai rir, mas é uma dúvida que a pessoa tem. Às vezes a pessoa pergunta assim: vem cá, Jesus Cristo, Cristo é o sobrenome de Jesus? Às vezes a pessoa pergunta, a Arca de Noé voa? A pessoa pergunta. A pessoa quer tirar dúvida, ela é nova na fé, você pode instruir. Vem cá, a Bíblia diz que Jesus, após o terceiro dia, ressuscita, mas ele morre 3 horas da tarde de sexta. Então ele ressuscita no domingo. Então, de sexta para sábado, 24 horas. De 3 horas da tarde de sábado para domingo, seriam 48 horas. Mas Jesus ressuscita de madrugada, de domingo. Então não completa nem 48 horas. Por que a Bíblia diz 3 dias? Quem já se questionou a respeito disso? Já se questionou já? Nunca se questionou? Nunca a pessoa já parou para pensar isso? Por que a Bíblia fala que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, já que ele não ficou nem 48 horas no mundo espiritual? Ele ressuscita de manhã, de madrugada. Como é que o senhor sabe disso? É só você ver o texto sobre a ressurreição lá no Evangelho de João. Diz que Maria confunde Jesus com quem? O jardineiro. E João ainda escreve: porque estava escuro, madrugada. Então Jesus já estava ressuscitado de madrugada, no escuro. Que hora? 4:30 da manhã? Pois é. Não chegou nem a completar 48 horas da sua morte, ele já havia ressuscitado. O que acontece? Diferentemente de nós ocidentais, o oriental não conta dias chegando a completar 24 horas. Ele morreu na sexta, né? Então o oriental vai dizer: primeiro dia. No sábado ele estava morto, né? Segundo dia. No terceiro dia, no domingo, ele ressuscita de manhã. Não chega a completar nem 48 horas. Mas para o oriental, 3 dias. Quem entendeu isso? A contagem do tempo era diferente. Os romanos também contavam um pouco diferente o tempo, ok? Então são questões. Aí eu perguntei a você nunca se questionou acerca disso? E se alguém te perguntasse, você saberia responder? Vou perguntar ao pastor, depois né? Ou seja, precisamos estar aptos a ser mestres. Precisamos estar aptos a ter o conhecimento para ensinar. Todo crente pode estar preparado, pode se preparar para ensinar. Eu não digo necessariamente dar aula na igreja, mas tirar dúvidas do irmão, do neófito na fé, daquele que está começando, daquele irmão que você vê que tem muitas dúvidas acerca da fé. Deus pode te usar para ensinar, amém, irmão? E aquele irmão que recebe já o dom de mestre, esse então é que tem que ser muito mais usado por Deus, porque ele vai dar aula numa classe, ele vai ensinar para a igreja, vai ser instrumento de Deus para ensinar, ok? É interessante aqui, no verso 13, Paulo diz: aplica-te a leitura, a exortação e o ensino. Sempre lembrando os irmãos, que exortação, a palavra no grego, paráclito, consolação, porque em português exortar traz muitas vezes o sentido de chamar atenção, dar bronca, mas exortar significa aqui encorajar. Então ele está dizendo para Timóteo: aplica-te a leitura, não deixe de ler a palavra. Todo crente tem que ler a palavra, sim ou não? Para nós. Timóteo, você precisa se aplicar à leitura e ao encorajamento. Precisamos dar força um para os outros, sim ou não? Incentivar, motivar. Irmão, fica assim, ó, Deus é contigo. Ó, tu vai conseguir esse emprego. Ó, minha querida, em nome de Jesus, o teu marido não é crente não, mas ele vai se converter. Continua orando, continua intercedendo. Ó, Deus vai libertar seu filho das drogas. Isso é consolação, isso é encorajamento, amém, irmão? Todo crente deve fazer isso. E ele diz aqui também: aplica-te a leitura, a exortação e ao ensino, amém, irmãos? Todos os crentes possuem essa incumbência de ler a palavra, de encorajar e de ensinar a outros, amém, irmão? Mas se você tem preguiça de ler a Bíblia, como é que você vai ensinar alguém alguma coisa? Então larga a preguiça de lado, vá meditar na palavra de Deus todo dia, amém? Coloque Deus na sua vida como prioridade, principalmente os irmãos que já estão aposentados, você trabalha por conta própria, trabalha em casa, principalmente você que tem um pouco mais de tempo. Pastor, não tem tempo não, pastor, eu tenho menos tempo do que quem trabalha fora. A diferença é que você pode controlar, você que vai mandar, você que vai determinar os seus horários, algo que a pessoa que trabalha fora não pode fazer. Então você tem em casa, coordene isso,
Antes de eu começar a varrer a casa, começar a lavar a louça, eu vou ter o meu momento com o Senhor. 30 minutos, 25 minutos ali, meu devocional, minhas orações, meu dia, a palavra no meu coração. Aí sim você vai estar apto a ensinar a outros. Amém? Se você negligenciar isso, como é que Deus vai enviar pessoas no teu caminho para você compartilhar algo, se você não tem nada para passar? A pior coisa que tem é você se deparar com um crente abobrinha. Você já se deparou já? O que é o crente abobrinha? Você conversa com ele 15, 20 minutos, é só abobrinha, não tem nada de Deus. Só besterol, impressionante. Gaiato, só bobeira. Irmãos, eu gosto de rir. É bom de vez em quando contar bobeira, sim ou não? A gente ri, se divertir ali, um momento de descontração. Você no churrasquinho, no almoço, com os amigos, com a família. É bom. Mas eu tenho que buscar a Deus. No momento de seriedade eu vou falar das coisas de Deus, amém? No momento necessário eu vou falar da palavra, porque eu estou me alimentando, porque eu estou me instruindo. Amém, querido? Você tem o seu momento de lazer, de brincar, de falar abobrinha, mas não seja exclusivamente crente abobrinha. Amém, irmão? Muito bem, sacerdotes e levitas como mestres. Outro tópico aqui interessante. Vamos para 2 Crônicas, voltemos lá, 34. Segundo Crônicas 34, versículo 30. Olha que interessante. Você achou? Segundo Crônicas 34, versículo 30. Olha o que diz a palavra. O rei Josias, né? Subiu à casa do Senhor, e todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o menor até o maior, repita comigo, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontrado na casa do Senhor. Olha só, vimos aqui sacerdotes como profeta, vimos aqui eles se levantando para orar, vimos aqui que eles ensinavam o povo, e vimos aqui eles sentadinhos, fazendo o quê? Repita comigo, ouvindo a palavra. Sacerdotes como ouvintes. Quem leu a Bíblia aqui, quem leu a lei agora, nesse momento, havia sido o rei Josias. Então eles sentaram para ouvir. Vamos para o Novo Testamento para a gente ver isso aí. João 8,47. João 8,47. Você achou? Olha o que Jesus fala: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me deram ouvidos, porque não sois de Deus. Sacerdotes e levitas no Antigo Testamento como ouvintes, sentando para ouvir a palavra. E Jesus ainda vai dizer aqui no Novo Testamento: quem é de Deus, quem pertence a Deus, ouve as palavras. Meu irmão, eu quero dizer para você o seguinte: tão importante quanto ensinar é também saber sentar para. Tem crente que já acha que já sabe tudo. Tem crente que não quer sentar para ouvir. Tem pastor que não senta mais para ouvir. Temos uma reunião com os pastores uma vez por mês lá na igreja do Bispo Miguel. Eu fico muito contente. Quem pregou essa última reunião de pastores foi agora vai ser bispo, né? O bispo Martim Lutero. Foi meu professor, irmãos. Foi meu professor no seminário. A aula daquele homem é uma coisa sensacional. Era 40 minutos de aula, se não me engano, 50 minutos um tempo de aula. E às vezes só tinha uma aula só por semana na história da igreja. Quando ele terminava de dar a aula, quase que eu falava assim: já acabou? Não, continua falando. É muita sabedoria, homem é usado demais por Deus. Tem 50 anos o bispo Martim Lutero. E ele fazia parte de uma banda na juventude. E eu encontrei um vídeo raro na internet, Silvio, do pastor Martim Lutero. Ele tocando bateria numa entrevista, a banda dele, Complexo J, se não me engano. Foi numa entrevista no programa do Jô. O pastor Martim Lutero tinha cabelo com os 20 anos de idade. Eu falei: não acredito.
Aí eu falei para ele, ó, vi o senhor lá no programa do João no YouTube. Ele é... Rapaz, além de músico, um teólogo, um mestre. Queridos, pastores sentando para ouvir outros pastores. Talvez você seja uma pessoa que tenha dificuldade de sentar para ouvir. Talvez você goste muito de falar, mas não se cala para ouvir o outro. Ouça as pessoas. Uma só boca e dois. Então muitas vezes é mais importante ouvir. Para ouvir. Às vezes você fala para os cotovelos. E a pessoa só falta dizer para você: chega! Tá bom, para. Deixa eu falar agora. Em nome de Jesus. Certa vez eu fiz um gabinete aqui, irmão. Meu Deus do céu. O assunto se resolveria em 1 hora de gabinete, mas foram 3 horas e pouca de gabinete. Porque foram 2 horas a pessoa falando, eu não conseguia cortar ela. 2 horas, ela não me dava oportunidade, era impressionante. Falava. Eu tentando. Conclusão: quando eu consegui dialogar, porque foi um monólogo de 2 horas. Quando eu consegui dialogar, já estávamos na 3ª hora do gabinete. Aí eu consegui dialogar, aí eu consegui falar. Mas o gabinete terminou depois de 3 horas. Porque fala demais, não aprendeu a ouvir. Precisamos sentar para ouvir, amém, irmão? A palavra de Deus e o que o outro tem a dizer. Também tem isso, né? Ouvir no sentido, o que o teu marido tem a dizer? O que o teu marido tem a dizer é importante? Vamos analisar. Senta para ouvir. Tem mulher que não quer ouvir. Ela é independente demais. Tem homem também que não quer ouvir a esposa. Não, eu sou o cabeça, eu sou o cabeça do lar. Eu que mando, pastor, eu que mando, então eu nunca vou dar ouvidos à minha esposa. Também não é assim, né, querido? O homem de Deus, ele vai ouvir também o que a esposa tem a dizer. Os sacerdotes que profetizavam, que oravam, que ensinavam, ficaram sentadinhos ouvindo o rei Josias ler a palavra. Já tivemos aqui, né, situações que dá vontade de tacar o microfone, quebrar o microfone. Na hora do culto a pessoa falando. E eu estou pensando que está comentando acerca do texto bíblico, né? Pô, que legal essa palavra que o pastor está trazendo. É nada, falando da vida dos outros. No meio da palavra, no meio da pregação, falta de respeito, falta de senso. Não é o Espírito Santo que faz a pessoa conversar com a outra do lado, irmão. É o Espírito Santo. Deus não é Deus de confusão, é o demônio. Mas se você for conversar com a pessoa, ela vai dizer: eu já estou na igreja há 30 anos, na outra igreja eu fiz, aconteci, fica enchendo a bola, fica se vangloriando de que fez e que aconteceu. E está atrapalhando o pastor, atrapalhando o irmão também, está atrapalhando o irmão do lado também. Não consegue sentar para ouvir a palavra de Deus. Você entende isso, irmão? Agora eu quero me deter aqui nesse texto de João. Olha o que ele fala: quem é de Deus ouve as palavras de Deus. A versão NVI diz: aquele que pertence a Deus. Tem um sentido na teologia joanina, significa aquele que nasceu de novo, aquele que teve a experiência do novo nascimento, pertence a Deus. Logo ele dá ouvidos à voz de Deus. Aí Jesus é bem claro: ó, vocês não estão me ouvindo, líderes judaicos, fariseus, saduceus, vocês não dão ouvido, vocês não obedecem, porque vocês não nasceram de Deus, você não pertence a Deus, não teve experiência do novo nascimento, é óbvio que vocês não vão me ouvir. Então, queridos, note bem, ouvir a Deus também tem o sentido de obedecer, não somente sentar para dar ouvido, só escutar somente, mas traz o sentido, uma conotação de obediência. Então eu aprendo aqui que a obediência é resultado daquele que nasceu de novo e dá ouvidos à voz de Deus. Jesus é bem sucinto, né? Eu amo Jesus porque ele é bem direto. Quem é de Deus ouve, quem não é não ouve. Pronto, simples e rápido, objetivo e rasteiro. Como diz aí na internet, é faca tramontina. Rápido, corta, rápido. Se você não é de Deus, não está dando ouvido, então você não é de Deus. O crente está trazendo só problema para a igreja, só confusão, só vive enrolado em fofoca, só trabalho, gabinete 5 vezes por ano. Não é de Deus não, irmão, pelo amor de Deus. É lobo. Não é ovelha não, é bode. Não dá ouvido, não obedece nada. Pastor aconselha e não obedece.
O pastor está falando, não obedece, não consegue praticar, então é bode, porque ovelha dá ouvidos à voz do bom pastor. Amém, irmão? Então, quem é de Deus, ou seja, quem pertence a Deus, ouve ao Senhor. Então, no Novo Testamento, como tipos de sacerdotes e levitas, nós precisamos sentar para dar ouvidos. Amém, irmão? Muito bem. E para a gente fechar aqui, vamos para Neemias, capítulo 8. Interessante. Neemias 8. Neemias fica antes de Salmos, antes de Esther, antes de Jó. Apenas o versículo 1. Você achou? Neemias 8:1 diz: Em chegando o 7º mês e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Lembrando que Esdras também era sacerdote, certo? Pediram, disseram para ele: traz o livro, traz a palavra para ser lido para o povo, ok? 1 Tessalonicenses capítulo 2 e 4, eu vou fazer uma aplicação aqui. 1 Tessalonicenses 2:4. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 2. Diz o seguinte, 1 Tessalonicenses 2:4. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Qual é a aplicação aqui, pastor? A aplicação é que os sacerdotes eles eram os guardiões das escrituras, da palavra. Veja que o escriba, disseram para o escriba, o sacerdote Esdras trazer. E queridos, note bem, a palavra naquele tempo era composto de rolos de pergaminho, sim ou não? Só um livro de Isaías devia pesar aí uns 15, 20 quilos. Imagina, trago o Pentateuco, trago os livros de Isaías e de Jeremias. Tinha que ser um carrinho de mão, irmão. Eles é que guardavam. Esdras, como sacerdote e como escriba, porque nem todo sacerdote era escriba. O que fazia o escriba, pastor? O escriba era responsável por compilar os textos sagrados, ok? Então eles eram responsáveis pela manutenção, por fazer cópias. Quando a cópia estava se deteriorando, era pergaminho, lembra? Com peles de animais ou de papiro. Quando se estava decompondo, eles tratavam de fazer cópias novas para manter, né? Eles tinham a incumbência de manter, para preservar, no caso, a perpetuação dos textos, e eles guardavam também. Não era cada pessoa do povo tinha um exemplar do livro de Isaías, nada disso. Quando o povo tinha que ouvir a palavra, quem é que ia pegar os textos bíblicos, os rolos para ser lido? O sacerdote, o escriba. Ó, todo mundo na praça hoje, vamos ler o texto, vamos ler o Pentateuco. Aí vinha Esdras, como sacerdote, vinha lá, desenrolava o rolo. Os crentes de hoje em dia pentecostais têm esse costume, né? Vai desenrolar o rolo agora. Desenrolava o rolo e lia o texto sagrado. Então eles eram o quê? Guardiões das escrituras. Eles literalmente guardavam e preservavam o texto. Não é como hoje cada um tem um exemplar da Bíblia. Não. Quem tinha exemplares das escrituras, dos livros, dos profetas do Pentateuco, eram os sacerdotes, os escribas. Quem está entendendo? Aí você vai aqui para o Novo Testamento, vamos repetir ali o texto de Tessalonicenses 2:4. Olha o que Paulo está dizendo de si mesmo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho.
Paulo está dizendo que o evangelho foi confiado a nós. Fazendo aqui uma metáfora, obviamente cada um cuide da sua Bíblia, quando ela se rasga você compra outra. Mas além de cuidar da sua Bíblia, a mensagem da Bíblia foi confiada a nós, os crentes. Amém? Deus não confiou a mensagem, o evangelho, as escrituras sagradas aos ímpios. Você já ouviu falar de ímpio se assentando numa mesa de tradutores para traduzir a Bíblia para outro idioma? Você já ouviu falar? Se reuniu um grupo de macumbeiros para traduzir a Bíblia. Você já ouviu falar? Quem se dá esse trabalho? Você sabe o trabalho que dá para traduzir uma Bíblia, irmão, para outro idioma? Você não tem noção. Quem se dá esse trabalho são crentes, são pessoas que têm compromisso com o evangelho. A nós foi confiado a mensagem e a propagação dessa palavra. Se não existisse a Sociedade Bíblica do Brasil, se não existissem as gráficas publicando essa Bíblia aí, nós não teríamos exemplares. Eles literalmente, os crentes literalmente preservam as escrituras para que possamos ler, amém? E também preservam a mensagem. Paulo diz aqui, olha só o que ele fala no restante do versículo: assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Amém? Paulo, ele sofreu oposição por causa do evangelho, sim ou não? Mas em nenhum momento você vai ver ele alterando a mensagem. Paulo não estava querendo agradar homens, mas sim ao próprio Deus, ok? Paulo nunca comprometeu a mensagem do evangelho para agradar ninguém, irmão. E essa palavra aqui, agradar, a palavra no grego significa dar prazer. Quando eu e você mudamos a mensagem do evangelho, procuramos apresentar o evangelho água com açúcar para não ofender. Ah, pastor, se eu falar isso, pastor, ela não vem mais na igreja. Pastor, se eu falar isso aqui, meu marido não vem mais. Certa vez uma irmã congregava aqui e falou: pastor, posso te pedir um favor? A pessoa tem muita coragem, muita coragem. Falei: pois não, minha irmã. É que meu irmão não é crente, então ele vai vir aqui na igreja. Eu gostaria que o senhor pegasse mais leve no momento da palavra do ofertório, para ele não ficar ofendido. Eu quase me engasguei, eu perdi o ar, irmão. Falei: minha irmã, em nome de Jesus, eu não vou alterar, não vou deixar de pregar, não vou deixar de falar a verdade, porque tem visitante aqui, irmã. A palavra que eu falo no momento do ofertório, falo na quinta-feira, domingo de manhã, que tem a maioria crentes, e domingo à noite, onde tem muitos visitantes. Eu não altero a mensagem para dar prazer. Essa é a palavra que Paulo está dizendo. Eu não altero a mensagem para dar prazer para ninguém. Eu não quero agradar ninguém, senão a Deus. Quando nós alteramos a palavra, quando nós violamos a nossa consciência para agradar a homens, conta-se que na Idade Média, certo padre se converteu a Jesus. Esqueci o nome dele agora. E ele começou a pregar o evangelho. Nessa que ele começou a pregar o evangelho verdadeiro, detonando o papado, a idolatria, ele começou a ser perseguido pela Inquisição. Ele foi preso. Nessa que ele foi preso, disseram para ele, as autoridades eclesiásticas católicas disseram para ele o seguinte: o senhor tem duas opções. Ou o senhor se retrata e diz que tudo que o senhor estava ensinando foi um equívoco e soltamos o senhor, liberamos o senhor, ou o senhor vai morrer na fogueira, porque o senhor é herege. E ele estava pregando o evangelho verdadeiro, já estava do lado dos crentes. Sabe o que ele fez, irmão? Sabe não? Ele simplesmente pediu desculpas. Ele se retratou, deram um documento para ele, e ele pegou a pena e assinou ali o nome dele, dizendo naquele contrato de que ele havia cometido um equívoco, se unindo aos hereges, e que ele voltaria para o seio da igreja católica e que Maria era a única mediadora. E assinou. Ok, todo mundo, é isso aí, era isso que nós queríamos. O pessoal ficou satisfeito e tal, deixou ele quieto. Passaram as semanas, irmãos, os meses, descobriram que ele tinha voltado a pregar o evangelho verdadeiro. Descobriram que ele havia voltado a pregar a palavra de Deus.
voltou a detonar as heresias e tal, e prenderam ele de novo. O que aconteceu? Você havia se retratado, você tinha assinado um termo ali dizendo que você estava equivocado. Por que você fez isso? Ele falou: não, porque eu não poderia violar a minha consciência. Eu estava pregando a verdade, por isso eu voltei a pregá-la. Eu cometi o equívoco em ter assinado aquele termo. Façam da minha vida o que vocês quiserem, mas eu não vou alterar a palavra de Deus, eu não vou deixar o meu Senhor. E conta-se que no momento que colocaram ele na fogueira para ser morto vivo ali, vivo, na fogueira, para ser queimado vivo, ele levantava suas mãos para o céu, a mão direita que ele havia assinado, e ele glorificava o nome do Senhor e dizia: Senhor, tenha misericórdia da minha maldita mão direita, Senhor, tenha misericórdia. E morreu pelo Evangelho na fogueira. Ele não alterou a palavra, ele não quis agradar a homens. Paulo, ele era portador dessa mensagem, ele era guardião da mensagem. Os escribas, os sacerdotes no Antigo Testamento eram portadores literalmente. Eles transmitiam a palavra e guardavam os rolos, cuidavam, faziam cópia. Ninguém chegava perto. Ninguém chegava perto para ficar olhando como se fosse um museu, para ver um objeto ali. Não. Eles guardavam. Quando precisasse ler para o povo, eles traziam para ler as escrituras para o povo. Nós somos portadores dessa palavra, amém? Hoje, graças a Deus, cada um tem uma Bíblia, 2, 3. O que eu quero colocar aqui, enfatizar, é que a mensagem não pode ser alterada para agradar pessoas. Doa a quem doer, irmão. Talvez você já tenha até perdido amigos por causa do Evangelho. Talvez algum familiar teu já tenha, cortado o relacionamento com você, não quer nem papo contigo. Mas faça como Paulo, não agrade, não dê prazer às pessoas que não querem compromisso com Deus, amém? A nós foi confiado o Evangelho. Deus confiou o Evangelho aos crentes. Não são os espíritas, não são os islâmicos, não são os budistas que estão pregando o Evangelho, que vão pregar o Evangelho. Não, são os crentes. A nós, servos de Deus, foi confiado o Evangelho, a mensagem que transforma. Amém, querido? Que você não viva para agradar homens, mas sim a Deus. Aí ele termina no versículo dizendo: Deus que prova o nosso coração. O que Paulo quer dizer com isso, irmão? Deus provava o coração de Paulo nessas circunstâncias. Deus permitia Paulo estar em situações nas quais ele tinha que decidir entre agradar a homens ou agradar a Deus. Então, Paulo está dizendo aqui para mim e para você que Deus vai me colocar em situações as quais você vai ter que decidir se você vai agradar teu filho, vai agradar teu neto, vai agradar teu marido, tua esposa, ou o patrão, ou a Deus. Quem está entendendo? Deus prova, e a questão é: será que vamos ser reprovados ou vamos ser aprovados? Espero que você seja aprovado por Deus, amém, irmão? Fique de pé, vamos orar. Aleluia. Isso, feche seus olhos. Meu Deus, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra, que nos traz mais esses ensinamentos desta manhã, Senhor. Pai, nós queremos ser os levitas, sacerdotes da dispensação da graça. Queremos ser usados, Senhor, com dom de profecia. Queremos ser porta-vozes do Senhor. Queremos ser profetas de Deus aqui nessa terra, Pai. Sim, Pai, profetizando para edificar, para exortar e para consolar os crentes. Meu Deus, em nome de Jesus, levanta aqui, Pai, um povo sedento por oração. Meu Pai, em nome de Jesus, nós aprendemos aqui, Senhor, que os crentes devem perseverar, devem se ocupar, deve ser algo que ocupe o nosso tempo. Nós aprendemos aqui, Senhor, que os crentes precisam se devotar à oração. Meu Deus, que as nossas orações deixem, a partir de hoje, de ser superficiais. Senhor, que as nossas orações, a partir de hoje, deixem de ser meras rezas, vãs repetições. Pai, que as nossas orações possam ser aprofundadas. Meu Deus, quando nós estivermos orando, que possamos ter a experiência que Paulo tinha, de orar em línguas estranhas. Aleluia. Que nós possamos ter, Senhor, experiência de receber em oração revelação, direção, poder, graça,
a unção espiritual para fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Levanta, Senhor, crentes, assim como o Senhor levantou há 50 anos atrás na Coreia do Sul, Pai, crentes que ficam 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas orando sem parar. Meu Deus, nos desperte. Meu Deus, em nome de Jesus, desperta a igreja brasileira, Senhor, que na pauta das nossas orações, que em nossas orações diárias nós possamos nos lembrar que precisamos orar pelos políticos, que precisamos orar, Senhor, por esse país, por essa nação, precisamos orar pela igreja brasileira, pelas lideranças evangélicas. Deus, nós não queremos nos esquecer dessas coisas. Meu Deus, nós aprendemos que sacerdotes, eles tinham a incumbência de ensinar a palavra. Senhor, a minha oração é que cada crente aqui tenha mais interesse em estudar a tua palavra. Quando for necessário, Pai, que ela esteja apta a ensinar, a orientar aqueles que estão chegando. Sim, meu Pai, que cada crente aqui possa ter fome e sede da palavra de Deus, para que possa instruir o neófito na fé, para que possa ter o conhecimento das Escrituras, até mesmo para compartilhar o Evangelho com um amigo no trabalho que não é crente, com um amigo na escola, na faculdade que não serve a Deus. Meu Pai, que nós possamos ser capacitados a ensinar a Tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, assim como os sacerdotes também tinham tempo, meu Pai, um período que eles sentavam para ouvir. Pai, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a sermos ouvintes da Tua palavra, ouvintes e praticantes. Muitas vezes só queremos falar, Senhor. Muitas vezes nós não queremos sentar para ouvir, para aprender. Senhor, muitas vezes nós não temos paciência para ouvir. Nos dê paciência, Pai. Nos dê paciência para ouvir o outro. Em nome de Jesus, ajuda, Senhor, os teus servos. Ajude, Senhor, esta igreja a obedecer, porque ouvir também significa obedecer. Foi por isso que as Escrituras nos afirmam que quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sim, Pai, queremos ouvir o que o Espírito quer dizer às igrejas. Bendito seja o Teu nome, aleluia. Meu Pai, abençoa os meus irmãos, Senhor, que nós possamos ser guardiões da palavra. A nós foi confiado o Evangelho. Sim, Senhor, que cada um de nós possamos estar firmado neste Evangelho, possamos guardar e nunca jamais alterar a mensagem do Evangelho para agradar ninguém, Senhor. Muitas vezes queremos agradar filhos não crentes, meu Senhor, muitas vezes queremos agradar marido que não é crente. Senhor, e muitos já esfriaram na fé, muitos já desistiram da fé porque quiseram agradar marido alcoólatra, quiseram agradar filhos viciados, que não têm compromisso, não tiveram sabedoria para saber lidar com eles. Meu Deus, em nome de Jesus, nos dê sabedoria para lidar com aqueles que não te servem, porque nós não queremos alterar a mensagem do Evangelho. Nós não queremos dar prazer, agradar aqueles que não te servem. Senhor, teu servo Paulo diz que o desejo dele era agradar somente a Deus. Senhor, nos ajude a ter esse foco, Pai, o desejo de somente agradar a Ti. Talvez essa minha irmã, que é mãe, que é esposa, ela tenha tido dificuldade, Senhor. Talvez ela tenha encontrado dificuldade de saber lidar. Quando é que eu posso atender o meu marido que não é crente, meus filhos que exigem tanto a minha presença? Deixo de estar na casa de Deus, deixo de fazer a obra do Senhor para agradá-los muitas vezes. Senhor, traga iluminação para a mente dessa minha irmã agora. Abra o entendimento dessa senhora, abra o entendimento dessa esposa, abra a compreensão desse marido para que ele possa, sob a orientação do Espírito Santo, saber, meu Pai, tomar a decisão certa, de modo que ele não venha desagradar a Ti, Senhor, de maneira que ele somente agrade o Senhor. Te damos graças, Senhor, por essa palavra, que o Espírito Santo possa continuar falando poderosamente aos nossos corações no decorrer deste dia. Leva-nos em paz e nos conceda um domingo ricamente abençoado na Tua presença, no nome santo de Jesus. Se você crê, diga amém, diga graças a Deus, aplauda o nome do Senhor, amém.
Aleluia. Graças a Deus.